De tudo que se ouve falar hoje na mídia de forma geral, coronavírus, seja por todo meio que a mídia hoje encontra com as pessoas, internet, televisão, radiodifusão, comentário de boca a boca, pessoa a pessoa, enfim, coronavírus, levando as pessoas a ficarem com muito medo, temerosas, desequilibradas, aterrorizadas, né? Com medo do amanhã, o que vai vir aí? E o que será de nossos dias futuros? Bom, pensando assim, meu celular foi até um tanto bombardeado de muitas pessoas me perguntando: Pastor Claudinei Gomes, o que o senhor me diz relacionado ao coronavírus? Meu querido, diante de tudo que eu vi, apesar dos pesares que nós temos que ser muito seletivo no que edifica, eu ainda fico muito feliz por algumas mentes pensantes de pastores, teólogos, queridos irmãos preciosos, jornalistas inteligentérrimos que colocaram parcela de cooperação de grande esplendorosidade sobre o assunto. Todavia, minha parcela aqui é como poucos centavos se comparando a outros vídeos aí. A forma de como eu vou enxergar isso aqui está pautado em duas observações. Primeiro, tem que ter mente no céu para ser espiritual, mas o pé no chão para falar e ouvir com a voz da racionalidade o diagnóstico que eu vou fazer aqui, queridos. Bom, medo é o que mais a gente está ouvindo falar agora, medo. Porém, eu quero aqui abrir um parênteses e dizer a todos vocês que Deus sempre se mostrou amigo e pronto para tranquilizar o seu povo diante de algumas questões circunstanciais. Por exemplo, quando você olha ali para o livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22, as palavras deitadas de letra era Deus dizendo o seguinte: não tenhais medo deles, eu sou o Senhor que peleja por vós. Quando você olha para a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, ele se mostra como paráclito divino, ou seja, alguém vocacionado para nos defender, não é verdade? Todavia, quando você vê, terminando o livro de Deuteronômio, nas preliminares do livro de Josué, Josué estava tenso, com medo, porque havia de se suceder, de substituir o grande Moisés que havia partido. Volta a Deus para Josué dizendo: não tenhas medo, não temais. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você. Quando você olha para Isaías 41:13, Deus se volta dizendo: não tenhas medo, não temas. Eu te tomo pela tua mão direita, eu te ajudo, eu sou o Senhor. Ao ponto da Bíblia nos ensinar que se você passar pelas águas, ela não vai fazer você submergir. Ao ponto que se você passar pelas chamas, pelo fogo, a chama não arderá em você. Cada dia que você vai amanhecendo, querido, é um dia de muita luta, labuta, peleja, guerra árdua, de forma que o diabo não brinca de ser diabo enquanto muitos brincam de ser crente, não é verdade? E aquele dia o diabo tem muita sede de destroçar você, acabar com você, arrebentar com a sua vida parlamentar, sentimental, emocional, ministerial e profissional. Para tanto, vem o Espírito Santo sussurrar na beiradinha dos seus oráculos, com uma palavra tão doce, meiga e serena: não tenhas medo, não temas. Com relação ao comentário sobre o coronavírus, eu vou fazer duas observações aqui, não sei se vai agradar muito o que eu vou falar aqui. Mas prestem bastante atenção e analisem com bastante coerência, querido. Primeiro, eu quero convidar você a recapitular o que diz o livro do profeta menor, profeta Abacuque. Profeta esse, que se você começa a ler o capítulo 3, laureando a partir do verso 1, onde não se sabe se ele faz uma oração cantada ou um cântico corado, né, por ser músico. Mas, a partir do verso 2, ele começa dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra. Perceba que não foi mimimi, zuzum, palavra filosófica ou pelo campo da psicologia. Não, palavra. Palavra que levanta, lapida, purifica, batiza, renova, encoraja, anima, ressuscita, desperta, alegre, faz o que a psicologia não pode fazer, faz o que a filosofia não pode fazer. Ou seja, resumindo, faz o que a argumentação humana não pode fazer. Palavra entra, adentra, penetra. Quando entra, leva as pessoas ao temor. Aí o profeta diz: temi. Agora ele começa a esboçar as palavras, cujas palavras foi titularizada como texto áureo de muitas conferências de avivamento por esse solo pátrio, em qual não foram os congressos que eu preguei com esse tema. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E a gente acaba ficando com essa parte e a gente não dá conta de perceber como é que ele termina dizendo o seguinte: Senhor, peraí, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Agora ele vem dizendo: na ira, lembra-te da tua misericórdia. Gente, não é diferente dos dias que estamos atravessando. Você pensa que Deus está feliz? Vem cá. Você pensa que Deus está alegre? Deus está muito bacana com o que vem acontecendo? Um mundo de moralidade, carnalidade, sensualidade, onde o pior vírus para mim não é o vírus do coronavírus, é o vírus dessa pecaminosidade nojenta, onde o mundo foi para o campo da libertinagem e tudo
levando numa boa por essa sociedade moderna, podre, corrompida, que vem cheirando mal diante das narinas do Todo-Poderoso, querido. Vocês vão de convir comigo que as músicas dotadas de poemas e poesia melodiada de amor foram substituídas por quê? Músicas infectadas por promiscuidade e palavras profanas, que ofende, meu querido, a família, os bons educadores, não é verdade? Não obstante isso, as modas pornográficas, promíscuas, o sexo ao bel prazer, virgindade que saiu de moda, meu querido, né? E as pessoas acham que Deus está feliz. Em meio a tudo que vem acontecendo, eu não tenho dúvida que assim como Jesus lá na beira do poço de Jacó, em João capítulo 4, pede água para aquela mulher, visto que ele queria dar uma lição, isso parece muito paradoxo dizer, poxa, Jesus como Deus tem sede? Não se engane, há uma sede em Deus de querer ver uma igreja avivada, sacudida, pura, né? Vivendo o genuíno, poderoso avivamento, mas lamentavelmente em muitos lugares o avivamento foi substituído por meros movimentos, onde as pessoas pulam, mas a vida é suja, a vida é imunda. Quantos pregadores com a vida, querido, que não é e nem condiz com aquilo que ele prega, canta, toca, mas não vive o que prega, não vive o que canta, não vive o que toca. Pastores que se corromperam, meus amados. A coisa caminha numa perspectiva desanimadoramente vulgar. As pessoas estão brincando com Deus. E lamento dizer a todos vocês que enquanto o diabo não brinca de ser diabo, tem gente brincando de ser crente. Trocaram Deus por causa disso aqui, ó. Cascalho, din-din, e por causa disso aqui as pessoas matam, roubam, sequestram, destrói, mente. Entra por o caminho da falcatrua, do engodo, não é verdade? Para os homens, lamentavelmente, você é o que você tem no bolso hoje. Esta é a grande verdade. Ou seja, coisas valem mais do que seres humanos hoje, porque as pessoas se tornaram o quê? Não apenas egocêntricas, materialistas, mas uma filosofia diabólica maligna, de cada um por si e Deus por todos. Se vire nos 30. Os homens hoje vivem em torno de venha a nós e vosso reino nada. É claro que se alguém quiser contender do que eu estou falando aqui, eu vou mexer com você agora, fazendo você relembrar de algo que essa rede esgoto de televisão, e não apenas ela, outros canais e a mídia mostrou aí. Quando um homem nu, sendo acariciado por uma criança inocente, querido, aquilo foi uma revolta tão grande, mas ninguém falou nada. Por quê? É em nome da arte. Não apenas isso, na virada do ano agora, mostrando em nome da arte um Jesus afeminado com Maria Madalena lésbica e os discípulos drogados, em nome da arte. Não apenas isso, essa festa da libertinagem do carnaval que mostrou através de 2 blocos carnavalescos do ano passado, numa batalha entre Cristo e o diabo, e o desse ano Jesus, sendo homem, sendo mulher, ou seja, ele é o que você quer que ele seja. Pois é, e as pessoas acham que Deus não está irado. Eu vou dizer uma coisa aqui muito séria a vocês para concluir. Deus tem 2 faces. A face da misericórdia, onde as pessoas brincam com Deus, achando que não há um dia de acerto de contas. A Bíblia diz que com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. Deus tem a outra face do juízo. E eu ouso dizer a todos vocês que se Deus não fosse derramar o juízo dele na terra, Deus teria que pedir perdão pelos dias de Noé e o dia de Sodoma e Gomorra, porque os dias que estamos vivendo está pior do que os dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra, querido. Não brinque, a coisa é um pouco mais embaixo. Todavia, existe um povo que está clamando agora. Deus parece que está me fazendo ver e ouvir os profetas Abacuque dos nossos dias, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua igreja, Senhor, aviva. E o povo está clamando: Deus, na ira, lembra-te da tua misericórdia. E sabe o que Deus está fazendo? Deus delega mais uma vez essa misericórdia, dando oportunidade de cada ser humano rever conceitos e valores que de repente foram perdidos. Com esta frase: fique em casa. Fique em casa. Deus é tão tremendo, Deus é tão poderoso, que Deus não precisa bater o pé e dar um terremoto e chacoalhar o mundo para mostrar que Ele é Deus. Para que fazer isso? Contender com barro? Se Ele é oleiro? Querido, Deus utiliza de um vírus. E um vírus ele faz parar o mundo. E agora quero que você entenda o seguinte: Daniel 12:4, a Bíblia diz que por se multiplicar é a ciência, muitos correrão de uma parte para outra. E essa vida ditada de uma correria lastradora e avassaladora no mundo hoje, pessoas não têm tempo mais para ficar em casa. Ou seja, lamento dizer que eu queria que não fosse verdade o que eu vou dizer aqui, mas os senhores hão de convir comigo que é uma grande realidade. Quantos maridos não têm tempo para ficar em casa
não tem tempo para a esposa, esposa não tem tempo para o marido, pais não tem tempo para os filhos e nem filho tem tempo mais para os pais. Dizendo uma coisa para você, sabe qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Foi o milagre de transformar água em vinho. E aonde é que Jesus estava? Jesus não estava na sinagoga, no templo, no monte pregando, não. Jesus estava numa festa de casamento onde ele foi a convite. Está em João capítulo 2, versículo 1 ao 9. A Bíblia diz que Jesus transforma água em vinho. O que eu quero dizer com isso? Jesus tem muito a nos ensinar com isso aqui. Primeiro milagre não é o milagre da multiplicação, libertação e até mesmo da salvação. É o da transformação. E aconteceu onde? Numa família. Queridos, o que é família? Família é a primeira instituição projetada, arquitetada, elaborada por Deus, querido. E lamentavelmente, os senhores vão convir comigo que ela tem sido banalizada hoje com projetos nojentos, tais como legalizar a maconha, legalizar o aborto, legalizar união de pessoas do mesmo sexo, e aí vai. Eu vou dizer uma coisa para vocês em tom profético. Deus utiliza de uma metodologia através do que vem acontecendo no mundo agora, para que uma vez o mundo parado, estando em casa, você venha buscar os valores perdidos dentro da família, dentro de casa. Isso está me fazendo lembrar exatamente daquela mulher que perdeu uma dracma perdida. E não foi em outro lugar, ela perdeu dentro da sua própria casa. É tempo de parar um pouco. Parar e refletir. Que pai é você, que mãe é você, que filho é você. Não é verdade? Que esposa é você? Que esposa é você para o seu marido? Não é verdade? Que tipo de cidadão é você? Quem é você, afinal de contas, como filho de Deus? Responda aí para você. O evangelista mais frustrado da Bíblia Sagrada foi Noé. Todavia, há algo muito lindo que eu aprendo com ele, porque Noé pregou por décadas e não convence ninguém, mas pelo menos convenceu toda a sua família a entrar na arca. E o meu conselho é: pregue a tempo, fora de tempo, por beco falado, avenida, praça, e onde você chegar. Se você não convencer ninguém, convença a sua família. Sabe que a família, a primeira agência socializadora a entrar na arca, vivendo Josué 24:15. Eu e toda a minha casa servirá ao Senhor. Está na hora de você entender, querido, que quando Davi diz: alegremos quando me disserem vamos à casa do Senhor, isso significa dizer que culto não começa na igreja, começa de casa para a igreja. O avivamento começa em casa. E agora que o mundo parou, está na hora de você também parar um pouquinho e observar como é que está a família, como é que está o avivamento em casa. Atos 1:8. Eu aprendo de gente que está ganhando Judéia, Samaria, os confins da terra para Cristo e perdendo a sua Jerusalém para Satanás. Eu finalizo aqui dizendo uma coisa para você. Pega essa palavra, crave no coração, querido. E uma vez que agora o mundo parou, pare agora para refletir, dizendo: eu vou viver melhor. Porque a hora que essa pandemia passar, eu vou vir para ser melhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um beijo no coração, um grande abraço. Deus abençoe você e toda a sua casa.